Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à nossa aula. Hoje iremos falar para você mais um pouquinho sobre inequações e domínio de funções. Eu sou o professor Alaércio, da Escola SEC, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ficar por dentro das dicas, principalmente na época do Enem. Estamos dando dica de como você ter uma nota boa de matemática. Então não se esqueça de se inscrever lá no canal. Lá no YouTube, vá lá, Mestre Alaércio, e também no Instagram acompanhar nas redes sociais, Mestre Alaércio. Se ligue nas dicas do mestre. Aprenda comigo, fique em casa e aprende comigo. Então vamos lá, a nossa aula de hoje é inequações e domínio de funções. Tá certo? Primeira coisa, vamos entender como fazer o estudo de sinal de uma função real de x. Basta para isso a gente determinar a raiz de x, ou seja, encontrar o valor de x para os quais a função seja ela o sinal positivo, negativo ou nulo. Então eu vou demonstrar aqui um gráfico para vocês verem onde vai ficar o sinal dentro do nosso gráfico, né? Então aqui eu tenho uma função de x, por exemplo aqui, ó, fazendo aqui, né? Ó, né? Aqui eu tenho a função dx, né? Ó, função dx, né? Que é o valor que eu quero encontrar. E aqui eu tenho o x, né? Aqui, fazendo aqui, ó, né, o gráfico. Então, por exemplo, aqui, ó, né? E aí a gente vai entender para onde vai aqui os sinais. Por exemplo, aqui, ó, acima do eixo x, eu tenho todos quem? Todos os positivos. Abaixo eu tenho quem? Os negativos. Acima do eixo x eu tenho positivos, abaixo eu tenho negativos, acima positivos. Tá certo? Até aqui tudo bem? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo se você gostou desta aula. Compartilhe com os parceiros aí, com os parceiros, tá ligado? Agora, continuando aqui, eu tenho aqui o próximo tópico, né, da nossa aula, é a função afim. Função afim determinado, como já aprendemos na aula anterior, que é a função de x sendo ax mais b. Pois bem, quando o meu azinho aqui for positivo, ou seja, maior que zero, veja como que vai ficar o gráfico. Então, na hora de esboçar este gráfico, né? Este gráfico fazendo o estudo de sinais da função, certo? Então, o gráfico ficaria desta forma. Vamos fazer o gráfico aqui. Ó, se o A for maior que zero, com certeza, a inclinação da minha reta será menor que 90 graus. Então, ele vai ser uma função, olha aqui, crescente. Sendo a bolinha aqui da raiz, né? Sendo a bolinha aqui da raiz, aqui está a minha bola da raiz. Ó, aqui está a minha raiz, né? Raiz de quem? Raiz da função, tá certo? Essa é a raiz da função. Tá bom? E aqui, fazendo o estudo de sinais, aqui eu tenho o lado positivo e aqui eu tenho quem? Os negativos. Tudo bem? Vamos adiante, né? Ó, a aula tá super legal, galera. Não se esqueça de seguir a gente lá na nossa rede social, deixar seu like e compartilhar as ideias, tá legal? Aqui nós temos mais um pouquinho aqui. Agora nós temos aqui, ó, fazendo um pouco aqui, de o A sendo negativo, ou seja, o valor do A sendo menor que zero. Vamos conhecer então como é que vai ficar esse gráfico. Esse gráfico vai ficar da seguinte forma. Olhando aqui, se o A for negativo menor que zero, então, ó, fazendo o gráfico, né? Aqui x, eu sei que essa inclinação aqui é maior que 90 graus, então ela vai ser o quê? Um gráfico decrescente, né? Aqui eu tenho os valores negativos, ó, e aqui eu tenho os valores positivos, tá bom? Olhando aqui, se o A for, o meu Azinho aqui, for maior que zero, positivo, esse aqui é o gráfico, ó. Como é que vai ficar o estudo de sinal desta função?
tá? E se o A for menor, ou seja, um valor negativo, abaixo de zero, eu vou ter este gráfico aqui, tá certo? Fazendo o estudo de sinal da função. E aqui é a minha raiz, né? A raiz da função, ó. Como vocês podem ver, aqui é a raiz, ó. Tá certo? Então, continuando, claro que num A sendo uma função afim, o AX mais B sendo o A diferente de zero, tá certo? E o B pertencendo aos conjuntos dos reais, dos números reais. Agora vamos para a função quadrática. Bom, aqui está a minha função quadrática, né, sendo a função de x dado pela lei ax elevado ao quadrado mais bx mais c, sendo a diferente de zero, né, e o b e o c pertencente aos reais, conjunto de números reais, tá bom? Primeira coisa, vamos determinar raízes. Determinando as raízes, eu já sei para onde esse gráfico vai, ok? Então, aqui, fazendo um estudo de função, estudo do sinal desta função, eu tenho aqui, para o a maior que zero, como é que vai ficar o meu gráfico se o a for maior que zero? Bom, professor, veja bem, aqui eu tenho o gráfico, né? Eu quero saber para onde vai esta parábola. Lembrando que uma função quadrática, o gráfico é sempre uma parábola, porque tem duas, né? Na verdade, uma equação do segundo grau, ela é uma parábola, ou vai para cima ou para baixo, né? E o que vai determinar se ele vai interceptar o meu eixo x? Vai ser o delta. É claro que se o delta aqui for maior que o zero, como vocês podem ver, aqui significa que a minha parábola vai interceptar o eixo x em dois pontos reais e distintos. Significa que aqui eu vou ter duas raízes reais e distintas. Então a minha parábola vai fazer isso aqui, ó. Pronto, interceptou. Fazendo o estudo de sinal, aqui eu tenho os positivos, aqui eu tenho os negativos e aqui eu tenho positivo novamente. No caso aqui, o valor do A sendo maior que zero, a concavidade vai voltado para cima, tá? Mas e se o delta for menor que zero? O que vai acontecer com esse gráfico, professor mestre Laércio? Então vamos lá, ó, vamos fazer o estudo dela aqui, ó. Se o delta for menor que zero, essa função aqui com certeza terá duas raízes reais e iguais, tá? Aliás, reais, se for menor que zero. Vamos refazer aqui, só um minuto aqui, gente, tá confundindo aqui. Se ele for menor que zero, ele não tem raiz. Ele não tem raiz, tá? Não vai tocar, tá confundindo aqui. Não vai tocar o eixo x. Então, ele vai aproximar. Olha como que vai ficar aqui a parábola. Ele aproximou, significa que aqui vai estar quem? Aqui vai estar todos os positivos, galera, ó. Olha aí, ó, como é que vai ficar? Agora, se o delta for igual a zero, né? Igual a zero, aí sim. Aí vocês podem perceber que ele vai ter duas raízes reais e iguais. Ou seja, ele vai tocar no eixo x aqui, ó, em apenas um ponto. E não dois, porque ele só tem uma raiz, são duas raízes iguais. Então é o mesmo lugar, tá? Olha aqui como que vai ficar, ó, tocou, voltou, tá certo? Aqui eu tenho positivo, ó, positivo e positivo, tá certo? Essa é a função quadrática, sendo a, o valor do meu azinho aqui, positivo, ou seja, maior que zero. Agora, veja bem, se o a da função, como é que vai ficar o gráfico se o a for menor que zero? Primeira coisa, eu vou fazer aqui o gráfico, né? Ó, aqui o gráfico, gente. Ó, maravilha, maravilha. Primeira coisa, aqui, se o delta for maior que zero, ele tem duas o quê? Duas raízes, reais e distintas, ou seja, diferentes. Se ele for menor que zero negativo, o valor do delta, ele não tem raiz, não vai tocar no eixo x. Se ele for igual a zero, aí aqui nesse caso, ele vai tocar em apenas um ponto, porque as duas raízes são iguais e são reais e iguais, tá certo? Então vamos ver como que vai ficar essa parábola. Se o a for menor que zero, a parábola vai com a concavidade voltada para baixo. Então eu pego aqui, ó,
Faço a minha parábola voltada para baixo. E aqui estão quem? Aqui estão os negativos. E aqui estão os positivos. Ó, negativos, né? Aqui está o meu x, eixo x, tá certo? Quem está aqui? Aqui não vai tocar, então aqui ele vai ficar para baixo e não vai encostar no eixo x, não vai interceptar, vai ficar apenas todos negativos. Aqui ele vai tocar em apenas um ponto, quando o delta for igual a zero, porque eu só tenho uma raiz, duas raízes iguais. Então eu pego qualquer um deles. Ó, vamos lá, ó. Encostou, voltou. E aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho negativo de um lado e negativo do outro lado. Certo? Bom, essa foi a parte do estudo do sinal, função afim e como que fica o gráfico numa função quadrática. Aqui eu esbocei os gráficos para vocês verem, tá bom? Nessa primeira parte é isso aqui. Agora eu vou para a segunda parte. Vamos fazer a resolução de uma inequação no primeiro e segundo grau.